Bem com vocês? Que tal estudarmos juntos para a atividade final que vai acontecer na quinta-feira? Não é uma boa ideia? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato, tá bom? Nós temos o WhatsApp, o Moodle mesmo, né? E também o WhatsApp. Bom, vocês sabem que a gente encontra tudo que procura no Google. Eu encontrei vários materiais em PowerPoint e eu gostei muito deste, que eu vou mostrar para vocês, para que a gente possa usá-lo, né, como pano de fundo para a nossa revisão. Tá legal? Depois eu coloco o endereço direitinho. Né? Este material ele começa, né, com uma história em quadrinhos. Vocês sabem que eu gosto muito de histórias em quadrinhos, né? E aqui não poderia ser diferente. Eu vou começar por ela também. E essa charge, na realidade, ela é bastante apropriada com este momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de quarentena. Diz assim: às vezes vocês não se perguntam por que a vida é tão cruel em determinadas situações. Hilário, né? Mas tá aqui. Não acho a vida cruel, mas ela deve ser bem raçosa com você e os demais otários que tentam levá-la a sério. A gente consegue perceber aqui que foi usada uma onomatopeia, inclusive, né, para reproduzir o barulho que fez o carrinho sendo arremessado na cabeça, possivelmente, de quem está dizendo a verdade dói. Né? A verdade dói para quem ouviu e no caso dele está doendo porque ele foi acertado aí numa violenta reação. Enfim, a partir desta charge, nós temos aqui duas perguntas muito interessantes. Como seria o radical da palavra rançosa? E também, quais palavras nós conseguiríamos formar a partir do radical cruel? Então vejam que é o assunto exatamente da aula que nós já estudamos. Então, para isso, eu preciso que vocês se lembrem de mim lá na sala de aula, quando nós introduzimos no subprojeto o assunto. Né? Vocês pesquisaram, depois nós fomos para a sistematização. Então, vamos fazer aí uma recapitulação do assunto. Vocês viram que eu posso dividir uma palavra em pequenas partes, em pequenas unidades. E eu não estou falando das letras que eu uso para formar uma palavra, nem dos sons, e muito menos da divisão silábica. Nós vamos falar aqui dos elementos mórficos e dos morfemas. Né? Então, nós vamos falar daquela parte que carrega o significado da palavra, que, como vocês viram, é o morfema lexical. E depois vocês conheceram também os morfemas gramaticais. Então, o morfema lexical, também conhecido como radical ou raiz, ele tem o significado da palavra, ele carrega em si o significado. E os morfemas gramaticais são aqueles segmentos que nos oferecem, nas palavras que sofrem flexões, o gênero e o número. No caso dos gêneros, masculino e feminino, e no número singular e plural. Também temos aí a variação de grau, que pode acontecer, né, diminutivo, aumentativo, e o uso dos afixos. Isto quando nós temos os nomes, né, e chamamos essas partezinhas, né, de desinências nominais. Quando eu tenho um verbo, acontece a mesma coisa. Eu consigo identificar o radical do verbo e depois as desinências verbais vão me informar a que modo, a que tempo, a que pessoa e número aquele verbo foi flexionado, aquele verbo pertence. Então, vamos olhar para esse material que está aqui na tela. Eu tenho como exemplo a palavra cachorrinhas. Né? Nós observamos aqui 4 elementos mórficos. Né? Nós temos aqui o radical, né? Que é a parte que não muda, que carrega o significado. Eu tenho a desinência, que me indica o grau que foi usado, né? No caso, o diminutivo. Eu tenho aqui a desinência ou morfema gramatical, que me indica o gênero, no caso feminino, e neste caso eu tenho também
a desinência que me indica o número, né? Eu tenho aqui o plural. Dando sequência para vocês enxergarem melhor. Embora aconteça aqui, né, um erro de grafia, nós temos aqui o radical, né, cachorro. Né? O INH, o diminutivo, o A, o morfema lexical, não gramatical, que indica que a palavra é feminina. E o morfema gramatical, indicando que a palavra está no plural. Isso acontece com as palavras que sofrem flexões de gênero. Né? Mas vamos olhar para essas aqui, por exemplo. Eu tenho mar, sol, lua. E aí? Como é que eu sei qual é o gênero dessas palavras, né? Que elas não sofrem flexões de gênero. Basta colocar o artigo aqui, né? Então eu tenho o mar, o sol e a lua. Mas elas sofrem flexão de número. Então, os mares, os sóis, as luas, ok? Vamos seguir daqui. Na sequência, fica muito fácil para perceber o que é o radical, né? Eu tenho aqui da palavra menino, né? O radical permanece inalterado quando eu mudo para menina. Quando eu tenho meninos ou meninice, usando um sufixo, né? A mesma coisa acontece aqui com o livro, livrinho, livreiro, livreco. Tá? Então, só para reforçar, o radical ou semantema é aquela parte da palavra que não sofre alteração. Tá bom? O radical, então, ele pode dar origem a outras palavras. Né? Nós conseguimos fazer, a partir do radical, muitas outras palavras que nós chamamos de derivadas ou cognatas. Ou simplesmente, né, como vocês costumavam ouvir lá no primário, numa época lá que vocês estavam no ensino fundamental 1, formamos famílias das palavras, né? Também famílias etimológicas. Então, o radical é a base para que a gente possa fazer isso. Então, olha, conhecendo essa estrutura dos nomes, tá? Eu mostro agora para vocês as desinências. As nominais, só para reforçar, são dois tipos, né? Nominais e verbais. Aqui nos nomes, eu tenho a variação de gênero. E no número, a variação de singular para plural. Nas desinências verbais, elas indicam o tempo, modo e a pessoa e número do verbo. Vamos lembrar aqui, não está escrito, mas facilmente vocês vão se recordar. Se nós pegarmos os 3 verbos paradigmas ou modelos da gramática, amar, vender e partir, basta que eu elimine a terminação AR, ER e IR dos verbos na sua forma no infinitivo para que eu consiga o radical do verbo. Se nós pegarmos, por exemplo, o verbo amar, eliminando o AR, o que vai sobrar é o AN, né? Aqui, olha, AM, certo? Ok? Agora, quando eu flexiono a palavra, olha aqui, ó, o verbo, né? Quando eu conjugo ele, né? Em amávamos, o que acontece? Facilmente eu identifico o radical, que é o AN, a vogal temática, então no AR está o A, ele se mantém aqui, tá? Só que essa expressão vá e o vos, elas são carregadas de significado, são morfemas gramaticais, o vá que indica tempo e modo, e o vos a pessoa e número. Então, no caso, amávamos, eu amei, nós amávamos. Eu tenho aqui o modo indicativo, o tempo é pretérito imperfeito, porque a qualquer momento eu posso voltar a amar, né? E o número, primeira pessoa do plural, nós, ok? Vamos seguir. Os afixos, que também são elementos mórficos, né, que nós podemos usar para formar outras palavras, eles se classificam em prefixos, quando nós colocamos antes o radical. E sufixos depois. Então, tá aqui, ó, desuso, olha o des aparecendo antes do radical, e o in aparecendo antes do radical feliz. Os sufixos, né? Olha aqui, né? O lugar virou lugarejo. Okay? A vogal temática, que eu já tinha falado lá um pouquinho na frente para vocês, né? Quando ela se junta ao radical de um verbo,
nós temos o tema desse verbo, tá? E nós temos 3 vogais temáticas. A vogal A, que indica a primeira conjugação, o E, a segunda, e o I, a terceira. E aqui eu me lembro que em sala de aula eu perguntei para vocês, e o verbo por? Vocês não vão perguntar aqui, conjugação ele pertence? Ele vem, então, da forma original poer. Então, ele se encaixa aqui, na segunda conjugação, tá bom? Seguindo. Como é que eu consigo o tema de um verbo? Fácil. Eu pego o radical e junto com a vogal temática. A mesma coisa. Então, o verbo cantar, canta é o tema. O verbo vender, vende é o tema. E o verbo partir, parte. O que acontece é que, em muitos casos, quando nós vamos formar palavras, nós precisamos usar ou uma consoante ou uma vogal para ligar o radical ao seu sufixo, porque senão o som ficaria muito esquisito, né? Então, eu tenho aqui Paris. Quando eu consigo a palavra parisiense, né, o sufixo é o ense, né, aquele que nasceu em Paris, aquele que vive em Paris é parisiense. Essa vogalzinha aqui, ela está aqui só para ligar. Ela não constitui um morfema, ela só é chamada de vogal de ligação. A mesma coisa acontece com essa consoante, né? Eu tenho o radical pau, o sufixo é ada. O que aconteceu? A letra L entra aqui simplesmente para que não fique pauada, né? Esse som, com o passar do tempo, mudou-se para paulada. Na sequência, quando nós estudamos a formação de palavras, nós vimos também, lá na história do português, que o nosso idioma ele se originou a partir de muitos outros idiomas, né? Nós incorporamos no nosso vocabulário palavras de origens diversas. E na história, né, da origem do português, quando nós estudamos lá que a língua portuguesa ela é essa língua moderna que nós conhecemos desde o século XVI, não é isso? Aos poucos, nós fomos incorporando palavras e até dialetos de outras regiões. Então, aqui aparece o sanduíche, que veio do inglês, o abajur, do francês, carioca, que veio de uma expressão tupi, samba, que é africano, e, enfim, muitas outras palavras foram incorporadas de idiomas diferentes para formar a nossa língua. Sendo assim, conhecendo a estrutura das palavras, sabendo o nome de cada partezinha e o que eu posso fazer com essas partezinhas, nós vamos estudar a formação. Como é que essas palavras, então, que existem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, foram criadas? Existem 2 processos básicos, né? A derivação e a composição. A diferença básica entre eles é que na derivação eu preciso só de um radical e na composição eu preciso de 2 ou mais radicais. Vejamos. Derivação. Então, é o nome do processo pelo qual se obtém uma palavra nova, derivada ou cognata, a partir de uma primitiva, ou seja, aquela que já existe. Tá? E para isso, eu posso usar os prefixos e os sufixos. Quando eu uso um prefixo, tá? Eu vou dizer que a palavra sofreu uma derivação prefixal. Vamos pegar aqui o radical história. Eu coloco antes dele o prefixo pré, virou pré-história. E aqui entra um assunto que a gente conseguiu rever também, né? Que foi o uso do hífen, que a partir do acordo ortográfico entre os países que falam a língua portuguesa, foi assinado desde a década de 90, mas ele acabou entrando em uso, digamos assim, a partir de 1º de janeiro de 2016. Tá? Então, aqui envolve o conhecimento do uso do hífen. Repare que na palavra desumano, né, eu elimino aqui a letra H, né,
então ele se junta, tá? O infeliz e infeliz. Na derivação sufixal, eu tenho o acréscimo do sufixo para a palavra primitiva, depois do radical. Então, o radical história gerou historiador, humano, humanidade, feliz, felizmente. A partir daqui, nós vamos então rever os 6 casos de derivação. Já vimos 2. A próxima, a derivação parasintética. É quando acontece o acréscimo do prefixo e do sufixo a uma palavra primitiva, mas ao mesmo tempo. Eu acrescento tanto o prefixo quanto o sufixo simultaneamente. Vamos pegar aqui a palavra apodrecer. O radical está aqui, todo mundo está vendo. Eu uso o prefixo a e o sufixo ser. Repare que se eu eliminar esse a, não vai existir na língua a palavra apodrecer. A mesma coisa acontece com entardecer. O radical está aqui. Se eu eliminar esse prefixo que foi colocado ao mesmo tempo que o sufixo, vocês vão ver que não existe a palavra tardecer. Então, ela só existe porque o prefixo e o sufixo foram usados simultaneamente. A mesma coisa aqui. Daí a derivação ser conhecida como parasintética. É importante não confundir a derivação parasintética com a derivação prefixal e sufixal, tá? Eu cliquei antes aqui. A derivação prefixal e sufixal, vamos pegar aqui a palavra infelizmente como exemplo. Se eu eliminar o prefixo, o que sobra é felizmente. É uma palavra que existe, né? O radical com esse sufixo existe na língua. A mesma coisa, se eu tirar o mente, fica infeliz. Então, eu digo que o prefixo e o sufixo, que olha, não foram usados simultaneamente, tá? Tirando um ou outro, a palavra faz parte do nosso vocabulário. Então, a derivação, nesse caso, é prefixal e sufixal. Diferente da parasintética. Tem mais exemplo aqui, ó. Eu tenho outros, né? Enforcar, amanhecer, envelhecer, apodrecer. Né? Vamos pegar o envelhecer. O radical é velho, tá? Se eu tirar o prefixo, fica velhecer. Ninguém vê uma pessoa velhecendo por aí, ok? Vamos pegar a palavra, o radical manhã, tá? Eu tenho amanhecer. Se eu tirar o prefixo, a gente não vai ter o dia amanhecendo. Eu preciso do prefixo e do sufixo simultaneamente, ok? Acho que vocês entenderam, não é? Mas é só para reforçar. Uma outra derivação que a gente consegue é a chamada derivação imprópria. É quando eu mudo simplesmente a classe gramatical da palavra. Como é que eu consigo isso? Eu consigo simplesmente colocando um artigo, muitas vezes, na frente dela, e faço um verbo se transformar em substantivo, faço um adjetivo se transformar em substantivo, faço um advérbio facilmente se transformar em substantivo. Reparem aqui, o amanhã, ele indica um período de tempo. Quando você voltará à escola? Amanhã. Olha lá, é um período de tempo, é um advérbio de tempo. Quando eu digo o amanhã sem você é triste, vou usar o plural, porque para mim, nesse momento, esse exemplo aqui é bastante significativo. Né? O amanhã sem vocês é muito triste. Estou morrendo de saudade, viu, turminha? O que acontece? De advérbio, eu consegui um substantivo, tá bom? Então, houve uma derivação imprópria. Eu me apropriei de um advérbio e ofereci a ele uma nova categoria gramatical, tá bom? Mais exemplos aqui de derivação imprópria, né? Jantar é verbo, mas quando eu digo o jantar foi muito bom, eu transformei jantar em substantivo. E assim sucessivamente, tá bom? A próxima derivação é a regressiva. A derivação regressiva, como o nome sugere, nos oferece uma redução da palavra primitiva.
E a gente vai sempre ter uma derivação regressiva a partir de um verbo. Então, reparem como ele realmente regride, tá? Basta contar as letrinhas aqui, olha. 2, 4, 6, 8. Olha aqui. 2, 4, 6, 7. Então, eu tenho o verbo combater, que resulta em combate. Eu tenho o verbo pescar, que resulta em pesca. Eu tenho o verbo trabalhar, que me dá o substantivo trabalho. Eu tenho o substantivo janta, que veio do verbo jantar, e assim sucessivamente, tá bom? Muitas vezes a gente consegue fazer a derivação regressiva até com alguns substantivos. Por exemplo, o português da esquina. O português vira o portuga. O boteco, né? Vem de botequim, tá bom? E assim outras palavras também. O próximo processo, a composição. A composição, ela acontece quando eu tenho pelo menos 2 radicais. Esses radicais podem se juntar de uma maneira a não oferecer mudança fonética, mas também pode acontecer de uma maneira em que eles se aglutinam, né, se fundem, ocorrendo aí a perda fonética. Então, por exemplo, olha o radical couve, que se juntou com o flor através de um hífen. E eu consegui uma terceira palavra, couve-flor. A mesma coisa aqui, outra palavra com o uso do hífen. Aqui eu simplesmente encostei, olha lá. E em girassol também. Não há perda de som. Existe passa, existe tempo e existe passatempo. Existe gira e existe sol e existe o girassol, o nome da planta. Na aglutinação, um pouco diferente. Repare que eu tenho o radical água, que se juntou ao adjetivo ardente e que resultou, então, numa palavra composta, né, que se fundiu aqui, em função desses 2 radicais, e me deu água ardente. Tá? A palavra plano, mais alto, me deu planalto. Reparem que um som desaparece, porque a palavra se aglutinou, se fundiu. Existem outros processos de formação de palavras, né? Nós temos a abreviação, as onomatopeias e os hibridismos, tá? Vamos aqui começar com a abreviação. Reparem aqui que esse material é um pouco antigo, né? Porque nós sabemos que que os ditongos abertos em palavras paroxítonas, né, são mais acentuados. Então, façam o favor, né, de desconsiderar esse acento aqui, ok? É um assunto que a gente conseguiu rever também, né? Logo no começo do Binext, as regras de acentuação. Bom, a abreviação consiste na redução de uma palavra longa até o seu limite, de maneira que a gente não consiga prejudicar o seu sentido. Tá? Muitas vezes eu abro mão aqui de um radical todo. Tá? Por exemplo, da palavra pneumático, eu fico com pneu. Da palavra fotografia, foto. Da palavra motocicleta, motos. Tá? O que a gente não pode, gente, é confundir a abreviação com a abreviatura. Tá? A abreviação é isso aqui, é a redução de uma palavra longa até o limite. A abreviatura, muitas vezes, eu consigo por meio de uma letra ou algumas sílabas. Por exemplo, para eu abreviar a palavra página, eu posso colocar um P ponto. Metro, eu coloco só a letra M em minúsculo, 10 M, 10 metros. Física, né? Senhor, senhora, ok? Acontece só na escrita, as abreviaturas. Porque na hora que eu for ler, né, eu normalmente leio de maneira estendida. Tá? Eu posso colocar lá Sr. José. Na hora que eu vou ler, eu tenho que ler Senhor José. Diferente da abreviação. A abreviação eu consigo ler do jeito que ela ficou aqui, ó. Pneu, foto e moto. Mas eu não vou ler P ponto. Eu leio página. Eu não vou ler M, eu vou ler metro. Tá? Eu não vou ler FIS, eu vou ler física.
Então, a abreviatura, ela consiste no uso, então, de sílabas ou letras só na escrita, tá bom? Depois, eu tenho as siglas. Né? As siglas podem ser consideradas um tipo especial de abreviatura, né? Porque eu pego as iniciais dos nomes, né? Ou pelo menos, de repente, as primeiras letras, né? Não só a inicial. Então, PT para Partido dos Trabalhadores. O Banespa, que era muito antigo, né? Não existe mais, hoje é Santander. Banco do Estado de São Paulo. Reparem aqui, eu só mantive para que vocês pudessem entender que às vezes não é só a letra inicial. Eu pego o começo da palavra. Né? AIDS, né? Em português, Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, mas nós não escrevemos SDIA. Nós escrevemos AI, nós escrevemos AIDS, que é do jeito que nós conhecemos em inglês, tá bom? Mas também é interessante observar que muitas vezes, com uma sigla, eu consigo formar outra palavra. Os petistas, os aidéticos, e assim sucessivamente, tá bom? Continuando. As onomatopeias, vamos lembrar que não tem mais concorrência desse acento aqui, tá? O ditongo aberto em palavras paroxítonas caíram. Nós reproduzimos os sons, né? Nós vimos lá no início aquela charge em que eu citei uma onomatopeia, né? O pau, o carrinho que foi arremessado na cabeça de quem fez o comentário. E também, por último, aqui, hibridismo, né? É quando, assim como eu consigo um milho, né? Uma planta híbrida, que é o resultado de duas outras espécies, uma palavra híbrida é aquela formada por radicais de línguas diferentes. Então, se você pegar aqui a palavra automóvel, né? Auto veio do grego e móvel do latim. Então, o que acontece? A união desses dois radicais, que resultou em língua portuguesa automóvel, vieram de línguas diferentes, tá? E é a mesma coisa aqui, olha, se nós pegarmos o sambódromo, né? Pode ser de São Paulo ou do Rio. Samba veio de um dialeto africano e o dromo em grego. Então, o que aconteceu? Essa palavra ela é híbrida, tá? Assim como televisão e muitas outras que nós estudamos. Aparecem aqui, nesse finalzinho, alguns exercícios e eu acabei achando bastante oportuno para mostrar para vocês como é que será o nosso exercício final. Né? Ele vai ter mais ou menos esta cara aqui. Por exemplo, a palavra ensolarada, ela tem o mesmo processo de formação de qual destas 5 palavras aqui? Eu percebi que há uma tendência entre vocês muito séria, que é desesperadamente querer assinalar uma alternativa sem raciocinar. E muitas vezes a resposta está bem na sua frente, tá? E eu preciso analisar. Se ensolarada veio de sol, certo? O radical está aqui. Eu precisei de um prefixo e precisei do sufixo. E repare que se eu tirar esse prefixo, não existe a palavra solarada, tá? Eu sei que essa palavra foi composta por uma derivação parasintética. Então, eu vou olhar aqui. Ai, Regina, que palavra enorme. Então, tudo bem, começa pela menor. Amada vem de amor ou de amar? Olha aqui, eu tenho sufixo. Sonhada vem de sonhar. Esperada vem de esperar. Inspirada vem de inspirar. Todas essas palavras aqui, olha, todas, de B a E, foram criadas com sufixo, certo? Inspirar, está aqui o radical. Esperar, está aqui o radical. Sonhar, está aqui o radical. Amar, o radical e a vogal temática. Olha, tudo para cá, tudo para cá, tudo para cá. O que aconteceu? Derivação sufixal. O que sobrou?
enclausurada. Eu poderia ter começado daqui, mas como vocês falam normalmente, reclamam, né? Eu fiz o contrário. Vem de clausura, né? De fechamento, tá? Uma pessoa não vai ficar clausurada, ela vai ficar enclausurada. Reparem, então, que eu preciso do prefixo e do sufixo, assim como ensolarada. Portanto, eu vou assinalar a letra A, certo? Opa, cliquei e voltei. O próximo exercício. Nossa, Regina, ele é um exercício longo, mas com calma a gente consegue tudo. Os aparelhos ópticos, de visão, denominados estereoscópio, estetoscópio, caleidoscópio, periscópio, telescópio, têm relação direta, respectivamente, com a ideia de. Aproveito mais uma vez para dizer que ideia não recebe mais acento, porque ditongo aberto em paroxítona perdeu esse acento, certo? Vocês podem se perguntar, estou até vendo, estou vendo a carinha de vocês. Regina, você quer que a gente decore essa lista de radicais gregos e latinos? Não, mas nós fizemos vários exercícios e vocês aprenderam, sim, com a palavra microscópio, micro, pequenininho, e escópio, que vê. Então, o microscópio me dá a ideia daquilo que se pode ver, de uma maneira muito pequenininha. E eu sei que o microscópio, vocês sabem também, é utilizado exatamente para que a gente possa ver, de repente, um vírus. E graças a essa invenção do microscópio, nós temos muitos cientistas hoje tentando descobrir como é que se comportam os vírus, os coronavírus. Um assunto muito triste, mas vamos seguir. Tá, tudo bem. Se você conseguiu guardar tudo isso, tá? Você já vai conseguir eliminar várias alternativas. Eu vou de trás para frente, se você ficar perdido. Você tem que lançar mão de muitos artifícios quando você não sabe. Um artifício é a eliminação. Se tele significa, na palavra televisão, visão em longa distância, eu preciso me lembrar que o radical escópio, que é aquilo que se vê, tá sendo visto em distância, tá? Então, visão em distância, tá? Vocês também conheceram, através da palavra perímetro, que peri tem a ver com ao redor. Por exemplo, eu moro na periferia, tá? Por outro lado, o caleidoscópio, se não se lembram de caleido, mas sabem que escópio é para se ver. Vocês já pegaram um caleidoscópio na mão, e vocês viram que quando a gente vai mexendo nele, a gente consegue ver formas muito diferentes. E elas, normalmente com vidros, elas nos resultam em imagens maravilhosas. Vocês sabem que um médico usa um estetoscópio pendurado no pescoço, E ele usa esse esteto para auscultar o nosso coração, o nosso pulmão. Muitas vezes ele manda a gente repetir alguma coisa, ou simplesmente inspirar e expirar. Puxa, a partir daqui, eu acho que você já tem a resposta que salta aos olhos. Estereoscópio. Puxa, Regina, nunca ouvi falar disso. Mas todas as alternativas, de trás para frente, tá? Que me fez seguir essa análise, vai me dizer que aqui a letra D
é o que passa exatamente a ideia desses aparelhos, né? Então, ver relevo, fazer a auscultação, a beleza de formas, a visão ao redor e a visão em longa distância. Ok? Daí a resposta. Na palavra atenuado, na palavra televisão, na palavra percurso, nós temos respectivamente o seguinte processo de formação de palavras. Meu Deus, Regina, ao invés de ter uma palavra só, ruveste, a gente vai nivelar por cima, né? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, se você quiser ir de trás para frente também, fique à vontade. Ou no meio para mudar. Puxa, a Regina acabou de falar, televisão. Visão em longa distância, eu tenho radicais diferentes. Se eu tenho radicais diferentes, aqui no meio, né, a palavra do meio só pode ser híbrida. O que acontece? Eu já tenho o curso. Se eu tenho o per, é prefixação. Então, a última é prefixação. Se eu tivesse alguma dúvida que atenuado existe porque é uma derivação parasintética, pronto. Isso significa analisar, tá, as palavras. E você começa por onde quiser. Sem ficar lendo aqui. Tá vendo? Eu posso simplesmente decidir a resposta fazendo a análise. E tem que ser assim, criançada. Não pode ser diferente. Tá bom? Aqui, todos os verbos seguintes são formados por parassíntese, ou seja, derivação parasintética. Menos um, tá? Exceto. Então, eu tenho aqui uma exceção, tá? Então, vamos lá. Existe a palavra direitar? Não. Existe endireitar. Então, é parasintética, tá? O verbo é atormentar, tá? Eu posso dizer que alguém vai ser tormentado? Não, vai ser atormentado. Alguém pode enlouquecer? Não. Enlouquecer. Eu preciso do prefixo e do sufixo. Desvalorizar. Eu posso valorizar alguma coisa? Opa! Posso. Então, esse prefixo não foi usado ao mesmo tempo que esse sufixo. Bingo! Mas vou tirar mais uma vez a dúvida. Vou analisar a última palavra. Soterrar. Eu tenho aqui o radical terra. Eu posso terrar alguma coisa? Não. Então você já sabe qual é a resposta. Exceto a letra D. As demais são compostas por derivação parasintética. E eu tenho aqui o gabarito para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se precisarem da minha ajuda, eu estou à disposição. E vocês sabem como entrar em contato comigo. Um beijinho, caprichem na nossa lista de exercícios na quinta-feira. Beijinho, fiquem com Deus.